A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida, um excelente dia para você que está me ouvindo. Tem uma mensagem de Deus direto para o seu coração que se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 4. Aqui está falando sobre a tentação de Jesus. Ao seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e que eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele foi tentado. Ele foi tentado, porque o diabo, ele não estava acreditando que ele era o filho de Deus. Ele não estava botando fé que ele era realmente o que ele estava a dizer que era. Né? Então, como Satanás, ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas como Deus, então ele não tinha 100% a certeza que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, que foi profetizado. Então ele queria fazer prova com esse Jesus para ver se ele caía na balela dele, na conversa dele. E tem uma coisa, o diabo, ele não é onisciente da sua vida, ele não sabe todas as coisas da sua vida. Ele conhece os seus pontos fracos, conhece, ele sabe, ele lança o anzol para pescar de você os teus pontos fracos. E quando ele faz isso, né, ele consegue tirar algo, ele sabe, aí eu posso afetar aí, então eu vou trabalhar nisso. Então, por isso que a gente tem que pedir ao Espírito Santo para nos moldar todos os dias, como um vaso na mão do oleiro. Por quê? Para que confunda o nosso inimigo. Porque se você sempre tem aquela falha, naquele mesmo, né, na mesma direção, né, no mesmo sistema, ele sempre vai usar a mesma direção, o mesmo sistema para afetar você. Então é por isso que nós precisamos mudar diariamente, constantemente com Deus, para que nós não sejamos afetados pelas estratégias do inimigo. Aí, o próprio Jesus, ele sendo Deus em carne, né? Jesus, o Cristo, Satanás não tinha convicção. Então, como ele não tinha convicção, vamos tentar para ver quem é de fato esse Jesus que está dizendo que é o Filho de Deus, que é o Messias. Aí, a palavra fala que Jesus, ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. É claro que durante, né, o fim desses 40 dias, Jesus teve fome. E nesse momento de fome, que ele achou uma brecha para tentá-lo. Porque ele precisava de uma brecha. E a brecha era o quê? A necessidade. Porque quando o diabo olha para mim e para você, ele vai tentar encontrar em nós a brecha da necessidade. Porque a brecha da necessidade faz você, sabe, não se importar muito com as circunstâncias, porque você necessita daquilo. É a mesma coisa quando uma mãe tem um filho ou tem filhos e a mãe está desempregada e depois a mãe é separada, né, divorciada, está cuidando sozinha dos filhos. Aí os filhos estão passando necessidade, não tem dinheiro para nada. Aí aquela brecha da necessidade é uma oportunidade que o inimigo tem de apresentar a ela a oportunidade que ela precisa da vida dela
dela para mudar a vida dela. Então, quando você vê uma mãe necessitando de condições financeiras, se ela não tiver a firmeza em Deus, ela vai cair, ela vai ceder, porque o que ela precisa, ela necessita. E se ela necessita de algo, está aparecendo, ela vai pegar esse algo. É por isso que a palavra fala assim todo o tempo, você tem que vigiar e orar. Porque nós oramos, às vezes tem pessoas que nem oram muito, né? Nós oramos muito, algumas, mas vigia pouco. Então a gente tem que andar em conjunto com esta palavra. Eu vigio e eu oro. Eu vigio e eu oro. E se tem uma coisa, quando você vê o manifestar do diabo na vida de uma pessoa, é porque você está agradando a Deus. Escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Quando você vê o diabo usando, impulsionando alguém contra você, para te irritar, para te tirar do sério, para te estressar, para te deixar de mau humor, preste atenção que você está agradando a Deus. Porque o diabo não vai tentar você se você já está na onda dele. Ele vai tentar você quando ele sabe que ele está perdendo você. E cada vez você está distante dele e mais perto de Deus. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais afrontando você está o diabo. Aí o que ele faz? Ele precisa saber a sua necessidade. E ele vai atrás da sua necessidade, porque é através dela que ele vai tentar impactar você. Ele conhecia a necessidade de Jesus. Fome. 40 dias não é para qualquer um. Dia e noite sem comer. Dia e noite só em jejum. Jesus teve fome. Necessidade. Então eu tenho que criar uma circunstância para testá-lo. Para ver onde é que está o coração dele. Você acha que Deus não prova você? Você acha que Deus não sonda o teu coração e não vê as intenções que está aí dentro de você? Deus testa você. Deus testa você. Só que as pessoas muitas vezes caem no jogo do inimigo. Porque o inimigo quer isso. É que você comece a blasfemar contra Deus. Em Jeremias 17:10 fala assim: eu sei que tu provas os corações e que da sinceridade te agrada. Eu sei que Deus prova os corações. Então é no momento mais difícil, de mais necessidade, que Deus vai provar o seu coração. Para ver aonde de fato ele está. O nosso coração não passa por uma prova única. Sabia disso? O nosso coração não passa por uma única prova, se não for para revelar quem nós somos em Deus. Deus prova o coração, Ele examina os pensamentos, Ele trata cada um conforme a sua maneira de viver. Deus prova o justo e Ele quer saber para onde o seu coração vai se voltar. Porque eu disse para você no início da mensagem que o diabo não é onisciente, mas Deus é. Deus conhece você tão bem que nem você sabe muita coisa que tem dentro de você. Só vai se revelar o dia que você ser provado por Deus. Então, como o nosso Deus, o nosso Criador, Ele é santo, Ele quer santificar também o povo dele. Então, através das provas de Deus, Ele está santificando você. A palavra lá no Salmo 119 fala: foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Foi bom, para que eu aprendesse os teus decretos. Então, necessidade, presta atenção. Necessidade é uma brecha que o inimigo usa para ver se o seu coração está em Deus ou não. Para ver se você ainda é dele. Porque ele tem uma convicção que você é dele. Ele pensa que você é dele.
mas você sabe que você não é. Independente da sua necessidade, o que você necessita agora, nesse exato momento, você vai voltar o seu coração a Deus e você vai ter a mesma autoridade que Jesus teve diante dele. Ele olha para Jesus, a palavra fala assim: então o tentador, tentação. Sabe quando o tentador vem falar na tua cabeça? Gente, isso é constante. Isso é constante. É quando você dobra os seus joelhos e você faz uma oração a Deus e você pede, parece que os céus estão de bronze e parece que a sua oração não está subindo e Deus não está ouvindo. O que está acontecendo? Aí vem o tentador. Deus não está te ouvindo. Ore mais. Aí você ora. Aí depois ele vem de novo. Tá vendo que Deus não está te ouvindo? Para que você está orando muito? Aí você olha assim, mas é estranho, né? Porque parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está me vendo, parece que eu não estou sendo ouvida, parece que a minha oração não passa daqui. E a palavra está dizendo assim, então o tentador, aproximando-se, lhe disse. Ele vai te dizer coisas. Ele vai falar a favor de você e contra você. Sabe por quê? Como é a favor? Ele vai te incitar a pecar. Ele está a favor do erro. Mas depois ele vai o quê? Cobrar de você o seu erro. Porque ele é assim, ele é acusador. Ele te incita a errar. E quando você erra, ele acusa do teu erro. Aí o tentador veio, aproximou-se de Jesus. E acha que ele não vai aproximar de você? Tá tudo bem. Você está vivendo uma vida santificada diante de Deus, mas tem aquele dia que você acorda desanimado. E você não entende. Estava tudo bem ontem. O que se passa hoje? Ele está aproximando de você. Ele está tentando mudar os teus pensamentos. Ele quer criar dentro de você uma história falsa. Porque ele não trabalha em cima da verdade. Ele é o pai da mentira. Então, ele gosta de criar irrealidades dentro de você. E você não está entendendo que ele está aproximando. Ele está tentando incitar você a pecar contra Deus. Ele quer que você desista de Deus. Ele quer que você desista dos projetos de Deus. Ele quer que você vire as costas para Deus. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar para a sua necessidade e falar, eu tenho coisa melhor para você. O teu Deus não vai realizar nada. Desiste disso. Então, ele se aproxima. E ele fala, porque ele não é mudo. Ele fala nos nossos pensamentos, ele fala nas nossas emoções, ele fala através dos momentos que nós estamos vivendo. Ele aproxima-se. Se és filho de Deus. E a primeira coisa que ele vai perguntar para você, se você realmente crê em Deus. Porque ele não vai falar se você é filho de Deus, ele vai falar para você, se você realmente crê em Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Você não disse que é filho de Deus? Então quer dizer, porque ele está dizendo, eu conheço Deus. Ele está dizendo para Jesus, eu sei quem é Deus. Eu sei que se ele quiser, ele faz tudo como ele quer, ele é Deus. O próprio Satanás aqui está falando, eu sei quem é Deus. Então se você diz que é filho de Deus, então você vai pegar essas pedras e vai transformá-las em pães. Observa como Satanás, ele é astuto. Lembra lá no Jardim do Éden, com palavras meigas, mas com palavras sinceras. Porque ele sabia e conhecia o poder de Deus. Ou acha que ele vai falar só balelas na tua cabeça? Não, ele vai falar em cima do quê? Da palavra de Deus. Porque ele sabe que a palavra de Deus, ela é verdade. Quando lá no Jardim do Éden, a serpente, ela começa a ver a Eva. Aí ele chega até ela e ele sabe da história. Sabe por que ele fala para ela? Não disse Deus? Ou é assim que Deus disse?
Ele vai falar em cima da verdade de Deus, mas ele vai criar uma mentira em cima da verdade de Deus, porque ele é mestre nisso. Ele não vai criar mentiras em cima da mentira dele, ele vai criar mentiras em cima da verdade de Deus, porque ele olha para Eva e diz: é assim que Deus disse, e talvez ele está falando assim com você, é assim que Deus te disse que vai fazer? Ah, não comereis de toda a árvore do jardim. Ele disse isso. Deus não te disse algo? E ele não está aí. Não é assim que Deus te disse? Que eu vou te dar isso? Que eu vou abrir tua madre? Que eu vou te dar essa casa? Que eu vou restaurar a sua saúde? Que eu vou libertar o seu marido? Que eu vou te levantar ali? Que eu vou... Não é assim que Deus disse. Ele olhou para Eva e disse assim, em cima da verdade. Ele não disse nem por um instante mentiras. Porque ele não vai dizer mentiras para você, porque você conhece a verdade. Então, já que ele não pode falar, porque a palavra fala que o mundo está cego. Há uma cegueira. Então, se ele falar mentiras, a pessoa vai acreditar na mentira dele. Mas quem está na luz, está na luz. Não tem como vir às trevas e tapar a tua luz. Não dá. Aí o que ele faz? Já que eu não posso tapar a luz, então eu posso criar as trevas. E como eu crio as trevas? A mentira em cima da luz. Entendeu? A mentira em cima da verdade. Aí ele vem e fala para você assim: é assim que Deus disse? Vai dizer que não está batendo na sua cabeça a incerteza daquilo que Deus um dia falou para você. Vai dizer que hoje você não se levantou e pensou assim: será que Deus vai fazer isso na minha vida? Porque ele está criando uma mentira naquilo que Deus falou de verdade na sua vida. Não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher: porque a gente responde e a gente fala: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, não tocaremos nele, para que não morremos, ou para que não morrais. Aí a serpente cria outra mentira em cima da verdade de Deus. É certo que não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele criou uma mentira, na verdade, porque era verdade. Era verdade. Ele sabia da verdade, mas era uma mentira para enganar o coração de Eva. Aí a palavra fala assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, porque ele vai colocar aquilo que é bom para você comer, que é agradável aos teus olhos, que é desejável para você, porque ele vai criar mentiras em cima da verdade de Deus para, sabe o quê? Enganar o seu coração. Então ela vai, vê que aquilo é desejável, ela pega do fruto, ela come, e não só isso, ela dá para o marido, para a família. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Ele conhece a sua necessidade muito bem. O inferno, ele é real. Satanás, ele é real. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca de atormentar você e de tentar te destruir. Ele não brinca disso. Ele faz. Mas eu quero te dizer outra coisa e que fique memorizado na sua memória. Ele é real, mas o nosso Deus também é. O diabo pode ter poder aqui, mas o nosso Deus tem poder sobre todas as coisas, sobre tudo que você possa imaginar, tudo que passar na sua cabeça. Ele manda. Ele está acima de tudo. Você não vai aceitar as inverdades do diabo. Você não vai fazer com que o diabo, ele está aí falando e você vai fazer o que ele está falando. Não, você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus, ele é real. Ele é tão real quanto essa voz que você está ouvindo aqui nesse momento, nesse vídeo. Ele é tão real com você. Por isso que ele está falando com você. Está criando inverdades. Está dizendo que eu não vou fazer. Está falando que eu menti para você. Mas eu quero te dizer uma palavra. Creia na minha palavra. Creia no meu poder. Porque eu vou fazer grandes coisas sim.
E todas as promessas que um dia eu prometi a você, eu irei cumprir uma a uma, diz o Senhor. A mulher come. E o que acontece? Abriram-se. Por quê? Porque era verdade. Os olhos se abriram, de ambos. O diabo não mentiu, não. Aí, ela percebe que está nua, e ele também. Aí eles vão lá, pegam folhas de figueira e começam a fazer a própria roupa para esconder a nudez. Porque é isso que ele faz. Ele quer abrir o seu olho, os seus olhos, para a verdade. A verdade dele que não é verdade, é mentira. Aí depois que você abre os teus olhos, você vê que caiu numa armação do diabo. E Deus não tem isso para você. Deus não tem isso para você. Deus não quer que você caia nas mentiras do diabo. É por isso que Jesus ele foi tentado. E ele mostrou para mim e para você que ele sendo tentado, sendo carne como eu e você, ele foi aprovado por Deus e você também pode ser aprovado. Porque Jesus olha para ele e fala assim, também está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. Isso serve para mim e para você. Você não só vive de bens materiais, você não só vive de posses financeiras, não, você vive da palavra de Deus. Você precisa de Deus na sua vida, você precisa desse Deus na sua vida. Você pode, muitas vezes, conquistar, construir coisas importantes aqui para você, mas se você não tiver a palavra de Deus, você vai cair. Vai entrar em ruína, porque o diabo não brinca, ele sabe as suas necessidades, ele sabe o que você precisa e ele conhece muito bem o que é para você limitado. Então ele vai sempre tentar você, ele tem sempre uma porta para você e essa porta é ilusória. Você acha que está tudo muito bem, mas você depois vai entender que não está. Então, Jesus fala, não só vive só de pães, ou seja, não só vive de coisas materiais, não é só de comida, não é só de ganhos, não, você tem que viver da palavra de Deus. Não só vive o homem disso, o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você, para ter vida nessa terra, você tem que ouvir a voz do Senhor teu Deus, a palavra que procede da boca dele. O diabo não ficou muito conformado com a resposta dele, então vou te levar à cidade santa, coloca lá no alto, lá no pináculo do templo, e olha para Jesus e diz, mas se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenarás a teu respeito para te guardar. Eles vão te sustentar nas mãos para que não tropece em alguma pedra. É isso que ele faz, ele desafia a sua fé. Ele desafia o seu momento. Você diz que é muito cheio de poder, então faça isso. E coloca você em dívidas, e coloca você em relacionamentos abusivos, e coloca em você em coisas que Deus não tem para você, porque Ele vai desafiar você, e se você não vigiar, você cai. Porque Jesus ele tinha o poder de transportar, de transladar, Jesus tinha o poder de fazer tudo o que Ele queria aqui. Ele podia muito bem sair desse lugar e ir para outro lugar. Ele podia se trasladar. Mas por que ele não fez? Porque ele não é obrigado a responder às ameaças do diabo. Ele não é obrigado a responder às ofensas do inimigo como ele quer. Você não é obrigado a aceitar as afrontas do inimigo. Você não é obrigado a ouvir o que o inimigo está mandando você fazer. Porque a última palavra é de Deus. E você tem que ouvir o que procede da boca de Deus. Aí Jesus olha para ele e fala assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus? E acha que ele obedece isso? Não. Porque ainda ele não muito conformado, não. Ele leva ele para um monte muito alto, começa a mostrar a ele todos os reinos do mundo. Acha que ele não tem poder também? Tem. Acha que ele não tem glória para dar para o homem? Tem. Porque ele cria uma mentira em cima da verdade de Deus. Não se esqueça disso. Toda a fama que você vê, toda a glória, todo mundo, Deus criou, verdade de Deus. Mas ele tem uma mentira em cima dessa verdade.
Aí ele mostra os reinos do mundo, a glória deles. E ele diz para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque é isso que ele faz. Eu vou mudar a sua vida se você me adorar. Eu vou mudar a sua vida se você me servir. Eu vou mudar a sua vida se você fizer assim. Aí você cai na conversa dele. E por um instante é uma verdade, mas depois, para a vida toda, será uma mentira. Porque ele não tem verdades para você. Ele não é fiel com você. Ele é fiel com ele mesmo, com a vontade dele de destruir a humanidade. Então ele vai criar mentiras que parecem ser verdades, mas no fundo é ruína, é destruição. Então você vai ficar com a palavra. Você nem por um instante vai duvidar do poder do teu Deus. Porque o mesmo Deus que operou aqui é o mesmo Deus que opera na sua vida. Não desista daquilo que um dia Deus falou para você. Não desacredite nem por um instante das promessas que um dia Deus prometeu a você. A verdade na palavra de Deus. Ele é a verdade. Ele é a vida. Segue a palavra do Senhor. Não volte para trás. Pôs a mão no arado. Não olhe para trás. Quer estar apto para as coisas de Deus? Olhe para frente. Olhe para o Senhor. Olhe para aquele que pode todas as coisas na sua vida. Não tentes, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aí ele perdeu. Ele viu que não conseguia mais nada. E a palavra fala assim: com isso o diabo o deixou. E eis que vieram anjos e serviram a Jesus. Toda luta, toda tentação que você passa, aguente firme, porque depois ele vai retirar-se. Ele não vai aguentar a pressão. Ele não aguenta muito tempo a pressão. Ele vai se retirar e os anjos do Senhor vão te servir. Esta é uma palavra de Deus para você nesse dia. Aguenta firme a pressão, o que você está vivendo. Não ceda às tentações. Não ceda aquilo que Ele está falando para você que vai te dar, que vai fazer aquilo, que vai mudar isso. Não ceda às tentações, porque Ele vai se retirar e os anjos eles vão te servir. Vem aí uma mesa posta para você. Vem coisas do céu para você. Tem novidade de Deus para você. Tem coisas grandes que Deus vai fazer. Tem algo aí extraordinário acontecendo na sua vida. Deus está falando para você: não ceda às tentações do diabo, porque o diabo ele quer te vencer. Ele quer que você perca tudo que um dia você construiu. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer que você, tem gente aqui que Deus está falando, Ele quer que você desista do seu casamento, Ele quer que você desista da sua família, Ele quer que desista daquilo que um dia você demorou anos a construir e você perdesse em frações de segundos. Mas o Espírito Santo está alertando você, está falando com você: não ceda às tentações, eu sou contigo, eu irei estar contigo o tempo todo, eu te tomo pelas tuas mãos e te digo: não temas porque eu te ajudo. A palavra fala que Ele nos guarda como a menina dos olhos. Ele nos esconde à sombra das suas asas. A palavra de Deus nos diz assim que o perverso ele vem para nos oprimir. Tem inimigos que vêm para nos assediar até de morte. Mas aqueles que confiam no Senhor não vão se decepcionar. Pode cercar. Pode laços de morte te cercar, pode torrentes de impiedade vir contra você. Cadeias infernais te cingirem e tramas da morte que vêm te surpreender. Mas eu tenho que te dizer uma coisa: quando você clama na sua angústia ao Senhor, quando você invoca Ele, quando você grita por socorro, Ele lá do seu templo, Ele ouve a sua voz, Ele ouve o seu clamor, o teu clamor penetra os ouvidos de Deus. Aí Ele vem. E a palavra diz lá, em Salmos 18. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque Ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador. Da sua boca dele saíram brasas ardentes.
baixou ele os céus e desceu. E teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Deus, Ele está falando com você. Troveja, trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizos e brasas de fogo. Ele faz. Você não vai ceder às tentações. Você não vai desistir agora. Você não vai desacreditar do poder de Deus. Porque a palavra diz assim que do alto Ele estendeu a mão e me tomou. Ele te tomou. Ele te tirou das muitas águas. Eu já contei esse sonho para vocês. Eu lembro que eu estava num lugar, numa cidade com muitos prédios, perto, à beira do mar. E de repente veio assim uma tsunami muito grande, sabe? Muito grande. Um tsunami muito grande. E aquele tsunami, aquela onda levou tudo. Carros, casas, pessoas, animais. Foi aonde a onda passava, levava. E eu lembro que eu estava lá. E aquela água me cobriu toda. Eu estava morrendo afogada. Eu via passando por entre mim galhos de árvores, carros, tudo que você pensar estava dentro daquela água. Mas de repente, eu me via no fundo daquela água e eu olhei para cima e vi um prédio muito alto e uma mão descia daquele prédio e abaixava e ela me pegava e ela me levantava e me colocava em cima daquele prédio. Depois as águas, elas baixaram, desapareceu e eu desci. Quando eu desci só havia destruição, mas eu estava viva. Eu vi a própria mão de Deus no sonho, me tirando, me tomando. Ele estende a mão dele e ele me levanta. Você só precisa dessa mão em favor da sua vida. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Você só precisa dessa mão estendida sobre a sua vida. Você só precisa de Deus na sua vida. Talvez tem pessoas aí que estão passando pelo mar da dificuldade, que um tsunami levantou-se contra a sua vida. E você se sente ali sem saber o que fazer, mas Deus está falando, eu levanto, eu estendo a minha mão e eu te tomo pela mão e te digo, não temas porque eu te ajudo. Você precisa de Deus na sua vida, você não precisa de mais nada, você só precisa de Deus na sua vida. Porque se você tem a graça de Deus, você tem o favor dele aonde você for. Aonde você colocar a planta dos teus pés, do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam. Deus está livrando você dos que te aborrecem. Deus está livrando você dos que te perseguem. Deus está livrando você dos que te humilham. Deus está livrando você daqueles que olharam para você com olhar de desdém. Deus está falando, eu estou livrando você do forte inimigo. Porque eles eram mais poderosos do que eu, e é verdade, tem inimigos que são mais poderosos. Que se não for a mão de Deus, eu não consigo. Mas Deus está falando, não ceda à tentação. Não desista no caminho. Levante a cabeça e olhe adiante, porque eu sou o Deus do alto. Eu sou o Deus que estou acima. Eu sou o Deus que cuido dos meus. A palavra fala assim que assaltaram-me no dia da minha calamidade. Já estava na calamidade e ainda me assaltaram. Mas o Senhor me serviu de amparo. Quem é o teu amparo? Quem é que está lá quando você não tem ninguém por você? Quando a família abandona? Quando as pessoas que você ama viram as costas para você? Quem é o teu amparo? Quem é o Senhor que vem e serve como um amparo? Esse é o nosso Deus. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Deus está falando com você. Não desista agora. Não pare agora. Não olhe para trás. Não deixe o inimigo criar as mentiras em cima da verdade, daquilo que eu falei para você. O que sai da boca de Deus vai acontecer.
O que Deus falou um dia para você vai acontecer. Ainda que o inimigo fale, não vai acontecer. Ainda o inimigo vai falar para você, você não vai conseguir, você vai conseguir, porque Deus é o teu forte amparo. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Longe de mim, para trás de mim, retira-te, Satanás. Porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. Glorifica ao Senhor teu Deus. Louve ao Senhor teu Deus. Dá a Ele culto, dá a Ele louvor. Glorifica ao Senhor, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Ele fala para você, eu estou te sustentando, eu te estou segurando, eu estou te levantando, eu estou te colocando em pé. Aí vem as mentiras, mas eu não vou acreditar, porque o meu Deus é maior. O diabo sabe em todo o tempo das verdades de Deus, mas sempre implantou a mentira dele, e ele vai sempre fazer isso. Se você vence uma luta aqui, amanhã pode aparecer outra com as inverdades dele. Mas se você mantém na verdade de Deus, você será feliz. Se você confia na palavra do Senhor, você será feliz. Deus não vai deixar você desamparado, meu filho. Deus cuida de você. Não deixe se abater com as dificuldades. Às vezes as portas estão fechadas, estão mesmo, porque Deus prova os nossos corações. Ele conhece as intenções do nosso coração. Mas deixa eu falar uma coisa para você. As portas podem estar fechadas agora. Mas uma palavra de Deus, ela se abre. Tudo obedece à voz do Senhor. Ondas, limite, ficam aqui, não passem daqui. E o que elas fazem? Obedece à voz do seu Criador. As portas podem estar fechadas. Podem estar tudo fechado. Pode estar tudo para você arruinado. Pode. Mas Ele é o Deus da vida. E o que está morto, Ele faz reviver. Então eu tenho essa palavra de Deus para você nesse dia. Não acredite nas mentiras do diabo. Não dá confiança para ele, porque ele vai tentar você, ele vai tentar mudar os seus pensamentos em relação a Deus, mas se mantém firme, seja fiel até o fim, porque você terá a vitória de Deus. Você vai receber recompensas do teu Pai. Deus está dizendo para você, eu tenho recompensas pela tua fé, eu tenho recompensas pela tua insistência, eu tenho recompensa pela tua persistência. Então mantenha-se firme, focado. Tá difícil, mas o meu Deus é maior. Parece que eu não estou dentro de um buraco assim, puseram-me aqui, parece que está tudo fechado. Deus está dizendo, eu sou Deus que vem com a minha mão e te tiro daí. Deus está abrindo portas aqui. Deus está abrindo portas aqui. Ariaba shurikami shiakalashi. Ariashiba shiba 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 shikohanasi. Ariakala shika miya surya shika basurye baha. Iriashi basurya shika ni a shika misi. Oriashi kala shiba surya shibasi. Oriaba surya shikantula shubasurye. Oriashi basurya has. Ó Deus Todo-Poderoso, entra nesta vida que está me ouvindo agora. Eu não sei, Pai, qual é a mentira que o diabo está falando na mente dela. Mas uma coisa eu sei, que a verdade do Senhor prevalece. Ó meu Pai, que todas as portas que se fecharam diante desta pessoa, que as portas se abram pelo poder do Teu nome. Que toda a potestade que tem se levantado para impedir o agir do Senhor na vida dessa pessoa, que caiam por terra agora em nome do Senhor Jesus, porque maior é o Senhor. Pai, essa pessoa vai viver um grande milagre por esses dias. Ela vai testemunhar com a própria boca dela que o Senhor é fiel e que o Senhor não retrocedeu com a tua palavra. Tem portas aí que o Senhor está abrindo, tem coisas aí que o Senhor está mudando, tem novidades de vida chegando para você, diz o Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, entra nesta vida no coração, porque as investidas do inimigo é grande, está sendo grande. A luta que essa pessoa está vivendo nesses últimos dias tem sido ferrenha, mas o Senhor Deus nos garante que pode se levantar os nossos inimigos
tentando contra a nossa própria vida, abrindo covas para que nós caímos nela, mas eles mesmos cairão. Eles mesmos, ó Pai, serão envergonhados. Eu acredito, ó Pai amado, que a Tua palavra diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que querem ver o meu mal. E eu, Pai, essa pessoa que está ouvindo esta oração neste momento, todas as pessoas que estão se levantando contra ela, que estão dizendo que não vai mais conseguir, que está dizendo para ela, você vai perder. Deus está dizendo, não acredita na mentira do diabo, porque a última palavra é minha e eu falei para você, eu vou fazer um grande milagre na sua vida. E você vai dizer, só o Senhor é Deus. Eu sou o Deus da sua vida. Que essa palavra fique guardada no coração. Que essa palavra fique guardada na tábua do coração, porque Deus está dizendo ainda, portas se abrirão nesses dias. Deus está abrindo portas de novidade. Tem pessoas que vão receber assim, notícias muito boas nesses dias. Tem pessoas que vão receber coisas assim que nem estava esperando. Fala, gente, mas como? Eu não estava esperando, porque Deus vai surpreender você. Quando você recebe um presente que você não estava à espera, é muito melhor do que quando você recebe algo que você já sabe que vai receber. Deus vai surpreender você. Não tem uma coisa mais gratificante do que receber algo que a gente não está esperando. E esse algo é maior do que os nossos pensamentos e intenções do coração. Meu Pai, nesta hora, neste momento, eu apresento diante do Senhor cada vida que está me ouvindo, em qualquer parte do mundo, que o Senhor vai de encontro, no coração, no entendimento dessa pessoa e faça ela entender que toda mentira o Senhor está derrubando por terra, que a verdade do Senhor é que prevalece e ela vai vencer no teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.